Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos o resumo das minhas leituras do mês de julho. Não foi o mês mais fantástico do ano, mas fiz umas quantas leituras que me agradaram bastante e vou falar sobre elas já de seguida. Então, a primeira leitura foi um ilustrado, foi o primeiro volume da coleção Missão Democracia. Chama-se A Melhor Amiga da Menina República. É um livro fininho, da autoria, o texto é de Isabel Zambojal e as ilustrações são de Bernardo P. Carvalho. E isto é uma coleção de 12 volumes da Assembleia da República e estes livrinhos foram publicados para celebrar o 25 de Abril de 1974, os 50 anos do 25 de Abril, melhor dizendo. E cada um destes livrinhos fala de algum aspecto relacionado com a vida em democracia, embora também haja um ou outro que fala de ditadura, de ditadores, mas também temos sobre a temática dos deputados, parlamento, enfim, ir a votos, o direito ao voto, são livrinhos assim dentro dessa temática. Este número 1 fala do fim da monarquia em Portugal, e do início da República. Falo do 5 de outubro de 1910 e como é que aconteceu esse 5 de outubro, não é? De uma forma muito resumida, porque isto é um ilustrado, eu já vos mostro algumas imagens, mas basicamente diz-nos que o rei e o príncipe foram assassinados, o que é que aconteceu até termos o dia 5 de outubro de 1910 e o que é que aconteceu, quais foram as consequências dessa mudança para uma democracia e para uma república. Passámos a ter a instrução primária obrigatória, apesar de nem toda a gente conseguir ir à escola, porque depois o povo era muito pobre, não havia dinheiro para mandar as crianças à escola, enfim, mas passámos a ter a instrução primária obrigatória, a moeda mudou, a imprensa passou a ter liberdade para escrever o que entendia, houve muitas mudanças positivas. A nível de desporto também, passámos a ter Portugal representado em umas quantas modalidades, nos Jogos Olímpicos. Houve assim uma série de alterações e este livrinho, com ilustrações belíssimas, explica-nos um pouquinho da história de Portugal dentro desse período, do início da República, não é? Da Primeira República. Temos também aqui a referência a umas quantas mulheres importantes para o início da democracia, as republicanas. Fala de Carolina Beatriz Ângelo, Ana de Castro Osório, Carolina Micaelis de Vasconcelos, etc. Pronto, olha, gostei bastante, é uma forma muito leve e muito rápida de absorvermos uma dose simpática de história de Portugal. Depois, quem segue aqui regularmente o canal sabe que eu adoro Elizabeth Strout, é uma das minhas escritoras favoritas. E eu fiquei apaixonada pela escrita desta autora quando li os 4 livros da série da Lucy Barton, com a história da Lucy Barton. No início do ano tive o prazer de ir a uma apresentação da autora em Lisboa e conhecer a autora e fiquei ainda mais encantada porque ela é uma simpatia. Então eu tinha selecionado os 2 livros da história da Olive Kitteridge para ler este ano, para ler agora em 2025, e este mês eu peguei no livro Olive Kitteridge, que é o primeiro da série de 2. E estava com as expectativas elevadíssimas, porque eu sabia, já tinha ouvido falar, que esta personagem, a Olive Kitteridge, era uma personagem muito peculiar, com uma personalidade bastante fascinante, pelo menos para ler em obra. Não necessariamente para conhecermos uma pessoa com a personalidade da Olive, mas para lermos sobre ela em literatura. Expectativas elevadíssimas. Comecei a ler, fui lendo, e apercebi-me primeiro que este livro, à semelhança do segundo da série da Lucy Barton, este livro funciona muito na onda de... é uma estrutura semelhante a contos. E eu comecei a achar que nós tínhamos muito pouco, em cada uma das histórias tínhamos muito pouco ou nada da Olive Kitteridge, que era o que eu queria. E era a expectativa que eu tinha, porque afinal de contas o livro chama-se Olive Kitteridge. Portanto, o que é que umas pessoas esperam de um livro com este título? Uma história, sobretudo, em torno desta personagem, não é? Teríamos a sua vida, a sua família, os seus amigos, inimigos, o que quer que seja. Mas teríamos muito sobre a Olive, e era isso que eu queria, e eu senti-me decepcionada porque não tive tanto da Olive quanto eu gostaria.
Nós ficamos a conhecer muitas pessoas, ficamos a conhecer a Olive, claro, um bocadinho, pessoas com que ela interagiu no passado. Ela foi professora, há uma parte que fala de um dos seus ex-alunos, já adulto, no tempo presente, do marido, do filho, a relação que se percebe que não é fantástica com o filho único. Conhecemos a Nora, conhecemos muitas das pessoas que vivem na mesma zona, no Maine, mas eu senti que tinha muito pouco da Olive. Gostei, QB, desta obra, mas confesso que, tendo em conta as minhas expectativas, ficou bastante abaixo e acabou por ser uma obra 3 estrelas, coisa que eu não contava dar a um livro da Elizabeth Strout. Fiquei muito triste. E o que é que eu fiz a seguir? Não estava planeado para o meu mês de julho, mas o que é que eu fiz a seguir para tentar não fazer um luto muito grande por esta desilusão? Fazendo figas, eu peguei no segundo livro da história da Olive, o Olive Again, que na edição de Portugal se chama A Segunda Vida de Olive Kitteridge. Neste segundo livro, eu estava com algum receio, depois da experiência do primeiro, nós ficamos a conhecer muito melhor a Olive e temos muito mais história, muito mais vida da Olive Kitteridge. Nós temos aqui uma Olive, que é uma mulher com uma idade bastante avançada. Se na primeira história temos o casamento dela, a dinâmica da relação com o marido, era um casal que não estava propriamente apaixonado, eles não eram propriamente dependentes um do outro, mas ao mesmo tempo eram pessoas com personalidades muito distintas, mas que se percebia que nenhum deles iria propriamente ter a iniciativa de se divorciar. Então eles estavam confortavelmente num casamento em que não havia grande cumplicidade. Eu senti, é a minha interpretação. Neste, enfim, as coisas não correram muito bem com o primeiro casamento, com o marido. Não vou entrar em pormenores, mas aconteceram coisas com o marido e ela acaba por se casar uma segunda vez, e nós temos aqui referência a segundo casamento, a relação dela com o segundo marido, e temos muito mais da relação dela com o filho, com a Nora. A Nora já tinha filhos dela, antes de se relacionar com o filho da Olive, e nós ficamos a conhecer esta dinâmica, a forma como a Olive fala. Ela, no fundo, é uma boa pessoa. Ela tem uma personalidade muito peculiar, porque ela diz coisas que se calhar não deveria ter dito, de uma forma que parece fria, que parece distante, que parece que não se importa com as pessoas, mas ela, no fundo, até tem muito bom coração. Simplesmente as coisas não lhe saem. Ela não diz as coisas conforme deveria. E nota-se que ela se preocupa com isso. Ela sente que o filho não liga grande coisa, ele não telefona com a regularidade com que ela gostaria, ele vive muito longe, não visita tanto quanto ela gostaria. E ela sente-se muito triste com isso, e ela faz um esforço por mudar a forma como ela é, como fala, como interage com as pessoas, para não gerar esse distanciamento, mas é mais forte do que ela. Ela tem mesmo uma personalidade um bocado difícil, que não é para toda a gente conseguir lidar com ela. Mas gostei desta Olive. Não é a minha personagem favorita, não fiquei mais fã da Olive do que da Lucy Barton. Eu sou mais Team Lucy Barton do que Team Olive Kitteridge, mas gostei desta obra. Foi um 4 estrelas, já foi um upgrade relativamente ao primeiro, e pretendo continuar a ler as obras da Lucy Barton, as obras mais antigas, embora haja um mais recente. Agora estou a pensar, há um livro mais recente que apanha a Olive Kitteridge e junta, aliás, a Olive Kitteridge com a Lucy Barton, portanto também vou querer ler isso. Vou querer ler tudo da Elizabeth Strout, embora esta viagem pelo mundo Olive Kitteridge não foi tudo o que eu sonhei, não foi tudo o que eu desejei, mas gostei. Compreendo as pessoas que gostam muito desta personagem, desta Olive. Ela é muito caricata, de facto. Dá para gostar dela. Não sei se eu gostaria de a ter na minha vida, se eu gostaria de a ter conhecido, mas novamente, em literatura funciona muito bem, ok? É uma pessoa difícil, mas com bom coração, então torna-se uma personagem interessante. Que mais? Depois ouvi um audiobook, o último da Taylor Jenkins Reid, uma autora que eu gosto também bastante. Li o Atmosphere, a Love Story, que tem tradução para português literal, Atmosfera, uma história de amor. Gostei. Nós temos aqui uma personagem principal feminina, uma mulher que tem uma personalidade muito recatada, muito low profile, muito contente com a vida simples que leva,
ela é solteira, o núcleo familiar dela é a irmã e a sobrinha. A irmã tem uma personalidade muito diferente e nós vamos percebendo ao longo da história a dinâmica com a irmã e com a sobrinha, o papel que tem na vida dela, ao mesmo tempo que temos uma história alternada aqui, contada em paralelo, que é, começa com um concurso, uma espécie de, se é que posso chamar um concurso, que houve para recrutar novos astronautas para a NASA. E ela, que já era professora, acho que já era professora de Física e Astronomia, creio, ela está interessada em entrar para a NASA, então tenta a sua sorte e vai fazendo lá os testes, vai indo às entrevistas, etc. E ela consegue. Ela tem sucesso, ela e outras mulheres conseguem entrar para a NASA e preparam-se, fazem o que têm a fazer para se prepararem para uma missão no espaço. E durante esse período, a nossa personagem, a nossa Joan, ela era Joan Goodwin, acho que era isso, ela apaixona-se por outra personagem, que também faz parte, também entra nesta leva de entrevistas e deste concurso para a NASA. Uma pessoa que também consegue entrar para a NASA, também é astronauta, e vivem ali uma relação amorosa secreta, porque ninguém na NASA sabia, eles também não contam às pessoas que as rodeiam em termos familiares, em termos de grupo de amigos, ninguém sabe daquela relação. E nós vamos acompanhando a vida desta personagem, a relação com a irmã, uma irmã que tem uma personalidade muito forte, muito difícil, não é meiguinha, fofinha como a nossa Joan. É uma mulher que nunca quis ser mãe, portanto é que ela acaba por negligenciar a filha, uma filha criança, a volta e meia, e quem vai lá sempre salvar a situação é a nossa protagonista, para a sobrinha que ela adora de paixão não ficar mal. Ela acaba por sempre salvar a situação com a irmã e a irmã acaba por abusar bastante da boa vontade dela. Portanto, temos aqui uma personagem principal algo submissa, muito recatada, muito de dizer que sim a tudo, e temos a parte da relação amorosa escondida, e é muito isto ao longo da história toda. E eu tive sempre à espera que esta personagem, a certa altura, desse ali uma reviravolta e se rebelasse de alguma forma e desse mais de si, demonstrasse uma personalidade mais vincada, mais forte, respondesse à irmã, não sei, fizesse qualquer coisa. E o que me desagradou nesta obra da Taylor Jenkins Reid foi que esta personagem foi sempre muito linear, muito previsível. E, enfim, por esse motivo foi uma leitura inicialmente entre as 3 e as 4 estrelas, mas eu acho que vou acabar por ir mais para as 3 estrelas. Foi uma leitura agradável, mas não vai ficar para a memória, e não vai ficar para a memória das leituras da Taylor Jenkins Reid. Gostei muito mais do Malibu Renasce, por exemplo, da história da Evelyn Hugo, ou até mesmo da história da Carrie Soto. Carrie Soto está de volta, acho que é esse o título em português. Gostei mais dessas histórias do que propriamente desta do Atmosfera, porque a personagem principal não me consegui interessar particularmente pela vida dela, pela forma como ela se comportava, de forma tão... quase a pedir desculpa por existir. Não gostei particularmente disso, mas pronto, foi a minha experiência de leitura. Seguiu-se a história de Roma, da Joana Berto, portanto, literatura portuguesa. Eu tinha expectativas elevadíssimas também para esta obra, porque ouvi falar maravilhas. Não sabia assim muito, tinha uma ideia que Roma seria, não a cidade de Roma, a capital de Itália, mas sim uma menina, uma criança, talvez, e fosse a história de uma criança. E depois li só o que vem aqui na contracapa. Vou só ler as 2 primeiras frases. Diz: 2 pessoas que foram outrora um casal encontram-se 10 anos depois de se terem separado. E pensei, fantástico, já gosto. Ela, lisboeta, condulo a ele, o estrangeiro, por diferentes percursos na sua cidade, enquanto desnovelam memórias. E eu pensei, fantástico, um casal que teve assim uma história de amor, separaram, seja por que motivo for, depois logo se vê o que motivo foi, e depois reencontram-se, passados imensos anos. Olha, acho que vou amar. Mas depois o que eu encontrei aqui foi uma história bastante diferente do que vem na contracapa. É uma mulher, nós vamos acompanhando uma mulher
que se nota que viveu uma história de amor muito forte, muito significativa para ele, e essa história acabou. Essa relação terminou, e terminou já há muito tempo. Só que ela continua, não digo obcecada, mas continua a pensar muito no ex. Ela encontra-o em vários sítios, há referência a várias cidades, ela vê-o por vários sítios, e nós ficamos na dúvida porque a escrita é algo metafórica, se posso dizer isso, não é linear, e nós ficamos na dúvida se ela o vê ou não, ou se é da cabeça dela, o que é que está realmente ali a passar, e eu fiquei na dúvida sobre vários aspectos desta história enquanto estava a ler. Portanto, é uma escrita no sentido mais figurado, mais para interpretarmos a história. É uma história que quando eu acabei de ler, eu fiquei a tentar perceber o que é que eu li, que história foi esta, o que é que aconteceu. É uma história para refletir no final. Eu acho que não é para fecharmos o livro, acabamos a última página e vamos já para o livro seguinte. Eu fiquei a refletir sobre esta história, eu fiquei a tentar perceber, gostei, não gostei, o que é que aconteceu aqui, o que é isto, Joana Bertel, o que é que aconteceu aqui? Nós temos aqui uma escrita muito poética, ok? E nós andamos ao sabor, nós leitores andamos ao sabor das emoções da protagonista, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas memórias, e andamos a saltitar entre o amor real e o amor imaginado, o amor idealizado. É uma mulher que sofre pelo término desta relação. Há aqui também um aspecto muito interessante, pessoalmente gostei bastante, que é a referência à maternidade. A maternidade, neste caso, não aconteceu. O que teria sido esta relação se essa maternidade tivesse acontecido? Será que a relação continuava? Fala-se aqui também do direito da mulher a não ter filhos. O direito a não ser mãe. O direito a escolher, conscientemente, não ter filhos. Porque não quer. Olhem, é muito interessante. E eu acho que acabei por dar... Deixem ver. 4 estrelas, ok? Mas foi mesmo muito na dúvida e eu estava com receio de não gostar nada, de ser uma absoluta desilusão. Confesso que tive receio. Cheguei a pensar abandonar. Não abandonei porque tinha ouvido coisas maravilhosas da obra e não quis abandonar, eu acho que muito por esse motivo. Pensei, há obras que numa fase inicial não nos enchem tanto as medidas, mas depois nós ficamos felizes porque acabamos a leitura e percebemos porque é que tanta gente gostou e o saldo acaba por ser bastante positivo. E aconteceu um pouquinho isso. No início foi um bocadinho de desilusão, foi um bocadinho o que é isto não é para mim, não é o meu tipo de história, mas depois acabei por gostar bastante. Enfim, não recomendo, nem deixo de recomendar porque acho que não é escrita, não é obra para toda a gente, mas para mim o saldo acabou por ser positivo. Seguiu-se um audiobook, também da Taylor Jenkins Reid. Eu pensei, deixa-me cá ir buscar qualquer coisa mais antiga da Taylor. Então ouvi o áudio After I Do, que na edição de Portugal se chama Deixo-te para não te perder. É uma história levezinha, embora a temática seja séria. Nós temos aqui um casal, eles casaram muito jovens. E o casamento, quando a história começa, já não sei quantos anos, já estão casados há muito tempo. E o casamento foi-se desgastando, foi-se degradando. Eles começaram a ver as diferenças mais do que aquilo que os une. E, sobretudo, coisas em cada um deles que irrita profundamente o outro. É uma história levezinha pela forma como este tema é tratado. Eles ficam na dúvida o que é que fazem, porque as coisas realmente não estão a correr bem, eles não se entendem a nível de companheirismo, de relação do dia-a-dia, do trato do dia-a-dia, de planos para o futuro. A nível sexual também não se entendem, as coisas não estão a correr bem. E eles pensam o que é que vamos fazer? Divórcio? Não nos queremos já divorciar? É uma história de amor muito antiga, já com muitos anos, de namoro, casamento, tudo junto. O que é que vamos fazer? Eles acabam por entrar num acordo em que vão se separar. Cada um vive na sua casa, ele sai de casa e vão viver, eu acho que é 1 ano, separados. Sem contacto algum durante esse ano, ninguém contacta ninguém. E depois logo se vê como é que as coisas correm.
É esse o plano e é isso que eles decidem fazer e nós vamos acompanhando a história de vida deles ao longo desse período de tempo. Houve aqui muitas coisas que eu não gostei, que achei que não tem pingo de realismo, mas se calhar também não é suposto ter, é uma história, lá está, abordada de uma forma leve, é literatura que se lê muito rapidamente, muito facilmente, que poderia, pela temática, ter sido escrito de uma forma mais densa, mais rica, mas não foi, seja por que motivo for. Nós temos uma mulher que acaba por, como ela tinha a password do marido, do e-mail do marido, qualquer coisa assim, ela acaba por ter acesso à caixa de e-mail dele. E o que é que ele faz durante meses? Ele escreve e-mails que supostamente são dirigidos a ela, a abrir o coração dele, a contar o que sente, o que pensa, o que fez, porque é que fez o que fez, etc, etc. E ela acaba por perceber melhor a perspectiva dele, sem ele ter que falar diretamente com ela, através desses e-mails, porque ele não enviou os e-mails, ele deixa em draft, deixa em rascunho, e ela consegue, entrando no e-mail dele, ver esses rascunhos e perceber melhor o que se passa na cabeça dele. Eu achei disto de uma falta de realismo absurda. Eu não estou a ver homem nenhum a separar-se da mulher e para desabafar vai à caixa de e-mail e escreve um e-mail de rascunho, mas depois não lhe envia porque não tem coragem para enviar, seja o que for, e escreve vários e-mails ao longo dos meses. Achei que não fazia grande sentido. Percebo que é útil ter esse elemento para a história, para o desenrolar da história, porque nós ficamos a conhecer a perspectiva dele, porque nós vamos acompanhando a vida dela, ela e a família dela, o irmão, a irmã e a mãe. É mais a perspectiva dela do que a dele, e esta é uma forma da autora nos dar a conhecer os pensamentos do marido, mas não achei nada realista. E depois acontecem coisas também, o irmão gostava muito do cunhado, então ali a dinâmica do casal que se separou acaba por sofrer influência do irmão dela, enfim, acontecem coisas que não são realistas. E faz com que esta obra seja uma obra levezinha que se lê e que entretém, mas que não é uma obra-prima. Não foi das minhas obras preferidas da Taylor, novamente. Mas tudo bem, mas eu gostei na mesma, valeu a pena e pronto. Foi mais uma. Já me falta ler muito pouco da Taylor Jenkins Reid. Por fim, para concluir, para o projeto Júlio Nobel da minha querida Ana Lopes, eu peguei numa obra da Svetlana Alexievich, que eu aqui tinha, Vozes de Chernobyl, que já queria ler há algum tempo, uma obra de não ficção, em que a autora reuniu inúmeros testemunhos de pessoas que foram vítimas das explosões que aconteceram nos anos 80, em 1986, mais precisamente, abril de 1986, em Chernobyl, na central nuclear, com toda aquela radiação em níveis estupidamente acima daquilo que o ser humano consegue aguentar. Houve muita gente que morreu, pouco tempo depois, houve muita gente que adoeceu, todas as pessoas estavam ali à volta, não só de Chernobyl, porque Chernobyl é na Ucrânia, mas como fica perto da fronteira com a Bielorrússia, os bielorrussos foram largamente afetados. Foi um povo que sofreu muito, muita gente morreu, mortes horrendas, o corpo todo em ferida, a degradar-se. E depois vamos conhecer através de testemunhos, monólogos, sobretudo monólogos que nós aqui temos, pessoas que simplesmente desabafaram com a autora e as mulheres falaram dos maridos que iam trabalhar para os reatores dias depois, semanas depois, meses, anos depois, não levavam a proteção necessária. Ninguém lhes dizia a verdade, ninguém lhes falava da gravidade real de estarem em contato com aquela radiação toda, ninguém lhes dizia que aquela radiação estava por todo lado, que não podiam comer das frutas e legumes que plantavam, porque os solos estavam muito contaminados, mesmo vários quilómetros de distância de Chernobyl. Enfim, são relatos muito tristes, muito penosos e que dá-nos aquele sentimento de uma injustiça enorme, porque estas pessoas claramente não mereciam o que lhes foi feito, não só por esta explosão ter acontecido por negligência humana, como não ter havido por parte das autoridades uma criminalização, uma responsabilização dos responsáveis. Foi tudo muito abafado, seja para não gerar o pânico, seja porque queriam continuar a ter homens que aceitassem ir trabalhar para perto da central. E se as pessoas soubessem a verdade, o quanto aquilo matava
se calhar não iam, eles não teriam pessoas para trabalhar lá, mas seja qual for a motivação, estas pessoas foram enganadas, estas mulheres e estes homens foram defraudados da sua vida, do seu futuro. As mulheres que conseguiam engravidar, porque os homens tornavam-se inférteis, as mulheres que conseguiam engravidar, as crianças ou morriam um pouco depois, ou nasciam com problemas gravíssimos de saúde, enfim, tudo muito triste, tudo muito injusto, uma leitura muito rica, porque isto é uma obra riquíssima, demorou vários anos, tanto quando sai a autora, a reunir estes testemunhos todos e depois a selecionar o que né, publicar. É uma obra muito rica, mas também muito crua, mas uma história que precisava ser contada, pelas repercussões que teve e continua a ter na vida deste povo e destas pessoas todas, como eles se chamavam eles próprios, os Chernobylianos. Era como se fossem quase um povo à parte, um povo com quem as outras pessoas não queriam ter contacto, porque tinham medo de apanharem, não é, as radiações, enfim, era como se fossem os extraterrestres, sempre contaminados, sempre a morrer, sempre com doenças horríveis. Muitos fugiram, não é? Muitos foram realojados, foram para outras terras, mas muitos não foram. E muitos não foram também porque não foram alertados para a realidade. Não nos foi dito a verdade. Olha, muito triste, mas uma leitura que estou feliz por ter feito. Uma leitura 5 estrelas, não podia deixar de ser. E obrigada à Ana Lopes por promover este projeto em julho de todos os anos, porque assim tirei esta obra da estante mais cedo do que se calhar teria tirado. E eu acabei já esta obra já em agosto, mas ainda conto como sendo leitura de julho, embora já tenha sido terminada no iníciozinho de agosto, mas foi uma excelente forma de terminar este vídeo. Foram estas as minhas leituras. Digam-me se já leram alguma coisa do que aqui tenho e se tiveram alguma experiência diferente da que eu tive com alguma destas obras. Contem-me tudo no campo dos comentários, já sabem que eu adoro receber os vossos comentários. Deixem like no vídeo se gostaram deste conteúdo, partilhem este canal com os vossos amigos ou amigas, familiares que gostam de vídeos sobre literatura, sobre livros. E até à próxima, beijinhos, boas leituras!